Dr. David Clements é um físico especialista em teoria das cordas com título acadêmico avançado pela Universidade de Oxford e Cambridge. Durante sua carreira docente, ele trabalhou com alguns dos principais pesquisadores em energia livre, como o Dr. Thomas Bearding e John Beeding. Em 2000, ele começou a experimentar a visão remota e logo começou a fazer contato com diferentes grupos de extraterrestres e seres angelicais ou celestiais. E desde então, ele vem produzindo muitas novas invenções que aproveitam algumas das energias celestiais e galácticas que estão chegando ao planeta. As suas invenções ajudaram muitas pessoas a se curarem de todos os tipos de doenças físicas. Ele está aqui hoje para falar sobre algumas das novas energias que estão chegando ao nosso sistema solar e sobre seus projetos mais recentes. Você está ouvindo a Ex-Política hoje, com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo, David. Que bom ter você de volta. Oi, Michael. Ótimo estar de volta. Estou ansioso por isso. Sim. Tivemos a oportunidade de passar um tempinho juntos em Key West. Você veio me visitar. Foi muito bom poder passar um tempo juntos e conversar com os arcturianos ou suas equipes que foram gentis o suficiente para fazer algumas canalizações e curas comigo. Foi incrível. Foi muito divertido, gostei muito de te conhecer e de todas as conversas que tivemos. Foi uma pena que tenha terminado, que tenhamos que ir embora. Tudo que é bom termina. Bom, então, agora eu sei que tem havido muito interesse no 3i Atlas. Sabe o que é, qual o seu impacto e que tipo de mudanças estão por vir para a humanidade como resultado da sua chegada ao nosso sistema solar? O que você aprendeu, o que você pode compartilhar com o público? Isso com certeza está causando bastante alvoroço, não é? Com certeza. Em diversas comunidades. É interessante porque eu ouvi falar disso pela primeira vez quando algumas imagens estavam sendo enviadas pela NASA e de repente todos os dados ficaram limpos e nada mais aparecia. Depois ouvi muitas informações de diferentes pessoas e no começo não me interessei muito porque tínhamos o Moa que também apareceu e tem outros objetos lá também. Então, alguém me perguntou qual a sua opinião sobre o Atlas, do que se trata, e eu disse, bom, vamos verificar com as equipes e ver o que elas dizem. A resposta foi interessante porque eles apenas sorriram e disseram, você se permitiria ver o que vai acontecer conforme as coisas se desenrolam? E foi isso, uma resposta enigmática, o que não é o que eles normalmente diriam. Quando você me perguntou, eu sei que tivemos uma conversa por telefone, você perguntou de novo, então eu pensei, vamos verificar novamente. E eles disseram que há vários outros objetos no sistema solar, não apenas esse. E minhas equipes eram principalmente os arcturianos, mas há várias outras raças com as quais eu tenho conexões. O que estamos dizendo é que, no que realmente está acontecendo, eles me mostraram. Se você imaginar todo o sistema solar, essas enormes naves que eram arcturianos e de outras raças também, essa informação que eu disse, que eu trago para vocês. Essas embarcações são enormes. Quando eu pedi para terem uma ideia do tamanho dessas naves, eles disseram que elas tinham aproximadamente do tamanho da Lua. Essas são embarcações extraordinariamente grandes, são enormes, e o que eles me mostraram, a imagem que passava é que tudo isso está criando uma enorme bolha ambiental ao redor do sistema solar. São literalmente as informações que eu consegui extrair. Por algumas delas eram conceitos muito abstratos, então eu tive que meio que sentar e ter muita paciência para decifrar o que eles estavam dizendo. Basicamente, o que eles estavam dizendo é que o ambiente dentro do sistema solar está sendo alterado. É como se uma espécie de bolha protetora estivesse sendo formada.
E eles estavam essencialmente direcionando o que chamam de energia não material para o Sol, estavam modulando o Sol. Então, quando eu perguntei o que estava acontecendo com isso, eu disse se havia fluxos de partículas, fluxos materiais envolvidos nisso. Eles disseram não. Havia alguns componentes assim, mas em grande parte não material. E o que eles estavam fazendo era preparar o Sol para uma espécie de ignição de energia. Eu sei que muita gente tem falado sobre o relâmpago solar e outras coisas do gênero, mas eles estavam dizendo que não era bem isso, era algo diferente. Disseram que esperavam que o Sol emitisse certas ejeções de massa coronal que se desprenderiam e fluxos de matéria, mas a ignição propriamente dita foi uma energia não material que literalmente se expandiu e englobou todo o sistema solar. E todos os planetas seriam afetados por isso de uma forma muito positiva. Assim, está literalmente mudando a energética ambiental, não apenas dentro do sistema solar, mas também dentro dos planetas e de todos os objetos que estão dentro dele. E eu não fiz essa pergunta diretamente, mas eu tive a impressão, essa é apenas a minha especulação, de que eles estavam alterando as condições do sistema solar. Para estar dentro do sistema solar era preciso ter um certo nível de energia. Ou seja, eles estavam meio que criando um espaço protegido, se é que você consegue imaginar. E disseram que a construção dessa bolha já começou. E em consonância com isso, eles estão dizendo que haverá uma série de ondas que começarão a ganhar força no início de dezembro, se estenderão até 2026. E serão ondas que subirão, depois aumentarão drasticamente, aumentarão ainda mais e serão modulados de uma forma que eles têm maneiras de interpretar como as pessoas estão lidando, como as sociedades estão lidando com essas mudanças e impactos energéticos. São moduladas para obter os melhores resultados. E, além disso, algo está acontecendo. E podemos falar um pouco sobre isso mais tarde, sobre a equipe de interior da Terra, com as quais estou conectado, porque o que eles me revelaram é que algo semelhante está acontecendo no núcleo da Terra. E eu suspeito, eles não disseram diretamente, mas essa é a minha suspeita, que coisas semelhantes estejam acontecendo no núcleo do planeta do Sistema Solar. Ou seja, existe algo no próprio núcleo da Terra, que foi quando tive a oportunidade de explorar e ter essa experiência com essa civilização terrestre interna muito avançada, que fica muito perto do núcleo. Não lá no manto externo ou algo assim, mas sim em profundidades muito grandes. E o que eu pude ver foi que o centro era quase como uma estrela no centro da Terra. Eu não sei se é da mesma forma que sabemos sobre o nosso Sol, mas a luz que vinha do núcleo era fenomenal. Foi fantástico. E o que eles estavam dizendo é que essa bolha expansiva, para usar um termo, uma espécie de interpretação do que está acontecendo, é que ela está se expandindo a partir do centro da Terra, se aproximando da superfície, e que em algum momento haverá uma tremenda mudança de energia nos níveis internos da Terra, mas também na superfície terrestre. Antes de nos aprofundarmos nisso, eu só queria, em primeiro lugar, ter uma ideia dessa bolha de frequência que o Atlas está causando em nosso sistema solar, porque isso é uma notícia, um desenvolvimento muito importante. As frequências estão sendo alteradas, de modo que aqueles que têm uma frequência de energia mais baixa, como pensamento polarizado, comportamento polarizado, ou seja, o que as pessoas podem considerar extraterrestres negativos, não podem permanecer em nosso sistema solar por causa dessa energia que está sendo desencadeada pela interação do Atlas com o nosso Sol e os planetas. É muito interessante você ter mencionado isso, porque eu ia acrescentar que, quando me deram a sensação do que estavam fazendo, o ambiente que estavam criando no sistema solar, significa para eles que tem exatamente o que você acabou de dizer, seria incompatível estar aqui. Eu acho que essas estruturas massivas em grande escala,
A escala é enorme. Eu acho que muitas coisas estão desempenhando um papel, mas em particular, quando eu perguntei sobre o Atlas, eles imediatamente chamaram minha atenção para essas enormes naves que estavam realizando essa modulação do Sol e do ambiente interno do Sistema Solar. Eu acho que tudo está interligado. E eles mencionaram que também existem outros objetos semelhantes no Sistema Solar. Eles não me deram muita informação sobre o que era, quais eram suas funções, esse tipo de coisa, mas estavam realmente interessados em que eu visse a transição em grande escala do Sistema Solar. O que estava realmente acontecendo energeticamente e o que eles estavam fazendo. Na verdade, tudo se resume ao fato de que eu sinto que eles estão transformando o Sistema Solar, que você poderia considerar um berçário estelar, onde muitas coisas diferentes podem acontecer, em um sistema energético mais avançado. Se você não for energeticamente compatível, terá muita dificuldade, quase impossível estar aqui. Então, eu acho que o que está acontecendo é que, de modo geral, as pessoas que se apegam a velhos costumes, velhas energias, velhos paradigmas, velhas atitudes, estão achando cada vez mais difícil seguir com as suas vidas, porque todos os seus problemas, essa é provavelmente outra palavra para isso, mas todos os seus problemas estão vindo à tona. Eu sei que eu rio disso, não é motivo de riso para quem está passando por isso, pois pode ser muito difícil. Essencialmente é isso que está acontecendo, o ambiente energético. Pelo que eu entendi, toda a nossa composição material está inserida em uma estrutura ou tecido espacial. E é isso que também está mudando, é o próprio espaço, a estrutura espacial em que nos encontramos, que também está passando por essa transformação. Assim, uma série de coisas, desde o comportamento da energia até a física da energia, estão passando por essas transformações. Isso está tendo um impacto enorme em tudo. Eu ouvi de muitas pessoas que conhecem pessoas que costumavam ser bastante estáveis, tranquilas, que agora estão tendo grandes dificuldades porque todos os seus problemas estão vindo à tona. Isso por si só já é um assunto muito extenso, mas é algo enorme que está relacionado com essas mudanças drásticas que você mencionou sobre o núcleo galáctico. Isso também desempenha um papel, porque o que me mostraram é que as estrelas têm essas interconexões com certos sistemas e com o núcleo galáctico, e o núcleo com outros sóis centrais e assim por diante. É quase como uma redução fractal de energia através desses diferentes pontos ou estrelas, núcleos, para que a energia pudesse emanar comportamentos específicos, tipos específicos de códigos de consciência em uma região específica para o desenvolvimento da vida nessa região específica. Pelo que eu entendi, nós como espécie humana estamos passando por esses experimentos com o livre-arbítrio há algum tempo. Muita coisa foi permitida por causa desse tipo de experimento que está em andamento. Agora isso está prestes a mudar. E está se tornando cada vez mais difícil para qualquer pessoa com orientações negativas mantê-las. Vai ficar muito mais difícil com o passar do tempo. Então, com essas energias que estão chegando, o Atlas é apenas uma entre várias naves que chegaram e que estão realizando a modulação, disseminando frequências, ajudando a mudar as frequências do nosso sistema solar, do planeta e do Sol. Então, isso significa que à medida que essa espécie de bolha aumenta e as frequências se elevam dentro dela, não teremos a Terra se dividindo em 3 ou 4 linhas temporais diferentes, onde aqueles que ainda estão presos na polaridade 3D simplesmente conseguem ir para outra linha temporal ou para outro sistema solar, porque não conseguem lidar com a situação aqui. E aqueles que permanecem aqui são os que sentem confortáveis com a consciência planetária unificada da quinta dimensão. Você vê tudo acontecendo de forma orgânica em direção a essa consciência planetária unificada, onde todos elevam a sua consciência e aceitam essa nova realidade? Sim, sim, é isso aí. Para começar com essa pergunta, é assim que as coisas estão se desenrolando. Eu sei que quando conversamos
Recentemente, as equipes responderam exatamente a essa pergunta. A forma como eles veem, como os planetas estão se revelando, estamos em uma linha do tempo muito importante, nas palavras deles. Não se esperava que estivéssemos tão avançados nesse estágio há 1, 2 ou 3 décadas, porque muita coisa mudou. Muita coisa mesmo. Isso se deve principalmente ao fato de que muitas pessoas ao redor do mundo fizeram o trabalho interior, liberaram ideias arquetípicas, todo tipo de energia. Elas conseguiram estabilizar energias superiores que permitem esse efeito cumulativo, onde o planeta agora pode estar alinhado nessa linha do tempo incrível e importante. Agora, em relação a esses múltiplos aspectos da Terra, pelo que entendido que as equipes disseram, o que está acontecendo é que há um enorme apoio e ajuda disponíveis para as pessoas, porque elas disseram que sabem que muitas pessoas estão passando por dificuldades. Mas a mensagem que elas queriam passar, e eu recebi essa mensagem deles antes de entrarmos no ar, era que essa transição pode ser incrivelmente simples. Não precisa ser um trabalho árduo. Eles estão dizendo que a dificuldade é que eu estou aqui com eles agora. Eles estão dizendo que a maior parte da humanidade passa por muito tempo focando em coisas externas, quando na verdade o processo de ascensão é uma ignição interna e está muito dentro de você. Conforme a ignição começa a aumentar a potência, ela vai expulsar tudo que não for compatível com esse nível de energia, ou seja, coisas antigas, e não se trata apenas dessa vida, mas também de coisas de vidas passadas, até mesmo coisas arquetípicas de outras experiências planetárias que você viveu. E assim tudo isso está sendo limpo. Mas por causa da natureza humana, estamos tão acostumados a agarrar e segurar as coisas que acabamos resistindo ou lutando contra o que deveria ser um fluxo natural e sem esforço. Isso é simplesmente da natureza humana. É assim que você sabe. Muitas pessoas aprenderam a lidar com as coisas. Na minha opinião, isso é um sinal bastante significativo, porque eu sei que houve muitas previsões no passado sobre uma porcentagem relativamente pequena da raça humana que seria capaz de dar esse salto. Pelo que a equipe disse naquele tempo, pelo que estão dizendo agora, um grupo bastante grande conseguirá participar. Eles estão dizendo que ainda mais pessoas podem entrar nessa onda se elas simplesmente relaxarem e literalmente seguirem seu próprio ritmo e ficarem menos focadas. Estão dizendo que um dos grandes problemas da humanidade é pensar demais nas coisas e tentar dissecá-las demais. Segundo eles, essa é uma jornada experiencial. Essa é uma onda que literalmente vai se acender, te impulsionar para cima, e de repente você se torna consciente de coisas dentro de si que a sua mente não era capaz de sondar, porque não funciona nesse nível. É um instrumento belíssimo, mas pode atrapalhar se impor demais sobre o que está acontecendo. Essa é uma das coisas, eles sempre que aparecem. Quando você pensa nos arquiturianos, nas coisas colossais que eles fizeram, nas naves que eles têm, nas tecnologias que eles possuem, são imensas. Eles dizem, eu tenho certeza que eu já disse isso no seu programa, quando eu estava tentando trabalhar num dispositivo, estava realmente tentando analisar, fazer todo o cálculo mental de como essa coisa estava funcionando, tudo simplesmente ficou em branco. E eu disse, espere aí, cadê o sinal? Eu estava ficando bastante frustrado e eles disseram, se acalme. Estávamos tentando mostrar a você que um mundo de diferença, são exatamente as palavras que eles usam. Inteligência do coração, viver segundo a inteligência da mente, das transformações muito profundas pelas quais a humanidade está passando. Estamos sendo restaurados para termos uma mente poderosa. Será uma extensão da inteligência do coração. Essa era uma das opções que eles ofereciam. Os arquiturianos são intelectualmente avançados, espiritualmente avançados em todos os sentidos. Essa informação que eles me deram, que na época eu pensei, nossa, é bastante profundo, foi o que eles disseram. Voltando à sua outra pergunta sobre linhas do tempo, acho que a divisão era mais proeminente antigamente, quando certas energias não haviam sido criadas, não havia se estabilizado como agora. Essa é a minha interpretação. Eu sinto que isso se reflete no que as minhas equipes disseram. Grande parte
do que teria sido uma grande divisão, com apenas um pequeno grupo conseguindo lidar com isso. Muitos dos problemas que existiam não estão mais em jogo. Isso deu lugar a algo muito mais abrangente, maior. Pode parecer um pouco ousado, mas de certa forma é a única palavra. O trabalho que as pessoas realizaram, a assistência extra que foi possível obter graças a esse trabalho, é como uma simbiose. Quanto mais as pessoas trabalham em si mesmas, mais se tornam centradas no coração, mais assistência eles recebem de raças superiores. Essa é uma das coisas que aprendi com a minha experiência. Acontece isso com pessoas que não se sentem confortáveis com esse tipo de energia. E aqui estamos falando da cabala, do estado profundo, daqueles que os seguem, porque eles praticam o oposto do que nós praticamos. Tentamos entrar em contato com essa espécie de inteligência infinita do coração e nos conectar com ela. Enquanto isso, eles desligam o coração, realizam todos esses rituais para silenciar o coração. Então, será que esses seres vão simplesmente arquitetar alguma emergência planetária e partir com o máximo de pessoas tolas, o suficiente para se juntarem a eles e irem para outro lugar? Sim, foi isso que discutimos quando nos encontramos. Certamente é algo que eu, como ser humano, e também conversando com as minhas equipes, percebi. Eles disseram, quando você faz essa pergunta por telefone, cuidado com os falsos profetas. Isso é muito importante, porque na minha experiência, e voltarei à sua pergunta num instante, mas eu acho que esse preâmbulo dá um pouco de contexto. Na minha experiência, os seres avançados nunca se oferecem para salvar os escolhidos ou os selecionados ou qualquer outra bobagem do tipo. Não é assim que as coisas funcionam. Quando você interage com esses seres, o nível de conexão com a inteligência do coração que eles possuem é grande. Eles buscam elevar toda a vida. Não estão apenas procurando. Você sempre foi nosso fã, sabe? Nós vamos levar você. Não é assim. Na minha experiência, não é bem assim que funciona. A inteligência primordial dentro de outro ser busca enriquecer e expandir toda a vida, não apenas um grupo específico. As pessoas falam sobre inteligência original, criador, como quiser chamar, que estende a mão a qualquer um que deseja trilhar o caminho interior em direção a essa energia. E isso acontece. E eu acredito que isso está na natureza inerente da própria inteligência da fonte. Os seres que estão mais próximos dela se comportam dessa maneira. E na minha experiência não existe isso. Eu nunca tive a sensação de ser especial, ou de ser um ungido, ou isso ou aquilo. Nada disso, nunca foi nada parecido com isso. Eles buscam realmente alcançar e se conectar com pessoas que estejam dispostas a fazer o mesmo, com alegria e um coração aberto. Eles trabalharão de bom grado com pessoas assim. Então, voltando à sua pergunta anterior sobre o que vai acontecer, eu não tenho certeza. Certamente o ambiente, com o tempo nesse sistema solar, se tornará incompatível. Acho que será extremamente difícil, impossível até mesmo, para seres de natureza tão negativa operarem aqui. Porque, como eu disse antes, o próprio tecido espacial, a minha impressão do que me mostraram, está mudando e não suportará mais comportamentos ou energias alinhadas com esse tipo de polaridade extrema. Está mudando. Então, a minha sensação, vai haver uma ignição, vai ser algo que está aumentando lentamente e, de certa forma, eu acho que é para dar tempo às pessoas de dizerem, ei, veja isso, vai continuar aumentando, você realmente quer essas coisas? Você pode deixar isso para lá, se libertar disso, porque esse é o propósito disso, te elevar e não te causar causa ou tipo de problema e coisas do tipo. O problema é que, ao longo de muitas vidas, reprimimos todas as energias que não queríamos enfrentar, guardando nesse compartimento que chamamos de inconsciente.
Tudo precisa ser trazido à tona para que possamos ver e assim tomar a decisão de liberar. O livre-arbítrio é mantido em todos esses níveis. É essencialmente isso que está acontecendo. Quando surgem problemas, eu encorajo qualquer pessoa a praticar diariamente a conexão com o eu superior. Ele está aqui para intervir e ajudar, mas respeita o seu livre-arbítrio. Se você quiser ignorar e simplesmente seguir em frente, pode fazer isso. Ele apenas sabe como um campo, ficará observando. Estará pronto para ajudar no momento em que você pedir. E isso é algo que eu vejo muitas pessoas na comunidade espiritual negligenciando. Essa é uma das mensagens que as equipes da Terra Interior desejam transmitir. De uma forma educada e amigável. Eles encorajam as pessoas a dedicarem mais tempo à conexão interior e a conhecerem essa fonte, o eu superior dentro de si. E eu posso dizer, pela minha própria experiência, de forma sucinta e clara, ter tentado o método antigo de desenterrar, cavar, ter uma vida difícil para mudar, sabe, voltar para dentro, conectar-se com o eu superior, receber essa ajuda colossal. A minha vida ficou muito mais fácil em muitos aspectos e rápida. Meu acesso à energia, minha percepção, todas essas coisas realmente se amplificaram. Desde que eu fiz isso e continuarão a se amplificar. Essa é definitivamente uma mensagem importante. Eles queriam transmitir. Então depende de você. Eu espero que isso responda a sua pergunta. Então, por um lado, nós temos toda essa energia vindo do núcleo galáctico para o nosso sistema solar. E temos a nave, o Atlas e outras naves enormes chegando, disseminando essas frequências. Ao mesmo tempo, temos as energias do núcleo da Terra. Energias semelhantes que estão fazendo a mesma coisa, mas vindas da Terra. Então, de certa forma, é quase como um movimento de pinça em termos de energias positivas. Significa que mesmo essas entidades negativas, existiram algumas entidades muito sombrias no interior da Terra, escondidas nessas cidades, nessas cavernas, ou o que quer que seja, onde elas sequestram humanos e os devoram e coisas do tipo. Quer dizer, será que eles também vão ser expulsos do planeta? Pelo que eu entendi, do que as equipes disseram, não há para onde ir, especialmente sem ser afetado. Não existem lugares, porque você precisa entender que a inteligência da fonte. Eu lembro de um dia em que meu eu superior se manifestou e me deu essa frase maravilhosa. A inteligência da fonte é o físico mestre, é o mestre químico, é o mestre biólogo. Conhece os meandros de todo o sistema de grade espacial que já existiram, que ainda existirão. E sabe como alcançar tudo. E o que parece estar acontecendo é que literalmente essa luz, essa fonte de inteligência está alcançando os fundamentos de tudo. E não há onde se esconder. Não há literalmente nenhum lugar para se esconder. E essa é a imagem que a equipe me mostrou. O equilíbrio, o ponto difícil disso. Acho que eles poderiam simplesmente fazer tudo de uma vez e pronto. E continuar, mas o problema é que isso seria muito difícil para a humanidade suportar. Então eles estão tendo que fazer isso de forma gradual. Essa é a minha interpretação, com base no que me mostraram. Eles precisam fazer isso gradualmente, para alcançar o máximo de pessoas, para que se adaptem, se aclimatem enquanto esse processo acontece. É como sair de um país com pouca luz, perto do Polo Norte, recebendo pouco sol e de repente, ei, vamos passar férias em algum lugar no Equador por um ano e receber sol em abundância. Você precisa se adaptar. Sabe, o corpo precisa mudar, muitas coisas precisam mudar. E acredito que em cada etapa eles estão observando e vendo a humanidade. Pelo que me contaram, os habitantes do interior da Terra, eles têm essa capacidade de literalmente andar por aí e remotamente observar as pessoas, ver como elas estão reagindo. Eles conseguem ver quais são as dificuldades. Eles podem literalmente monitorar as pessoas o tempo todo. Então, pelo que eu entendi, o caminho a seguir é tentar alcançar a trajetória ideal, o caminho ideal para ter a
a linha do tempo da inteligência do amor mais proeminente possível, com o maior número possível de pessoas participando. Eles estão sempre buscando o ponto ideal, à medida que as coisas progridem. É isso que eu acredito que está acontecendo. Enquanto, ao mesmo tempo, temos que lidar com os encrenqueiros, por assim dizer, que podem estar tentando fazer outras coisas. Mas, em resumo, esses seres, a inteligência original por trás deles, está além de qualquer coisa que essas outras raças pensem que possam ser capazes de controlar. Como eu disse, os próprios fundamentos da física, mantidos pela inteligência original, podem ser alterados quando quiserem. Sabe, não existe físico, biólogo, químico maior do que a inteligência original. E os seres que se alinham com isso também obtêm maior acesso a esse conhecimento profundo. É por isso que eu acredito que raças como os arcturianos, pleiadianos, têm acesso a tecnologias incríveis e conscientes, não a tecnologias artificiais, sintéticas ou mortas, como eu as chamo. Essas são tecnologias energéticas vivas, muito diferente. Você não consegue, se estiver em um estado de polaridade profunda ou um estado negativo, você não tem acesso a esse tipo de tecnologia. Você precisa usar uma tecnologia de convés muito complexa e montá-la de uma forma que execute certas funções, mas que tem um limite. Existe um limite que você não pode ultrapassar nesse caso, mas para ir além dessa fronteira, isso me lembra o belo design de como esses universos são construídos. É quase esperado que os seres humanos tropecem, caiam, cometam erros, façam coisas. Então, como você cria esses berçários estelares de uma forma que não seja necessariamente impossível, mas difícil, para raças que possam querer lhe fazer mal chegarem lá e destruírem seus ninhos? Eu acho que essa é uma parte importante da questão. E algumas raças conseguiram contornar isso, como sabemos. Mas o meu ponto é que existem raças muito mais avançadas, que possuem recursos muito mais poderosos, que mantêm isso sob controle até certo ponto. Mas eles não podem anular o livre-arbítrio. Como eles entraram aqui? Porque os humanos fazem isso. Certos grupos de humanos escolheram usar o livre-arbítrio para permitir que isso acontecesse e convidá-los a participar. Há toda uma história por trás disso que fica um pouco complexa, cheia de nuances, mas no fim das contas, tudo está sendo controlado por uma vasta inteligência, uma inteligência voltada para a expansão e o maior desenvolvimento da vida. Possui qualidades como bondade, compaixão, coisas do gênero. As pessoas os encaram como se fossem qualidades etéreas, quase de contos de fadas. Não, eu as vejo como propriedades intrínsecas, fundamentais da inteligência da fonte. Como a vida poderia ser diferente? Tivemos esse experimento do livre-arbítrio, onde tínhamos a opção de escolher uma ilusão, de não ter isso. Sabemos aonde isso leva. Não leva a lugar nenhum, apenas a lugar terrível. Fundamentalmente, a inteligência da fonte é isso. É para onde tudo está sendo levado, na minha opinião. Uma das coisas que me vem à mente com essas frequências que estão chegando e mudando as condições, não apenas na Terra, mas em todo o nosso sistema solar, é a ideia de estarmos entrando em uma nova era. Tínhamos os gregos, os hindus, falando sobre a era de ouro, a era de prata, a era do bronze, a era do ferro e assim por diante, como se estivéssemos em uma decadência, mas agora chegamos ao fundo do poço. Estamos começando a subir e as pessoas falam sobre a era de aquário, a era da eletricidade e assim por diante. Isso significa que essas energias que estão surgindo agora, estamos começando a entrar em uma nova era de ouro, indicam que precisamos passar por uma série de etapas antes disso. É uma questão, sim, para resumir o que as minhas equipes me mostraram, essas mudanças na estrutura literal do espaço, dentro do sistema solar, na própria natureza da energia, como ela se comporta nos planetas, na Terra, no núcleo do planeta e assim por diante. Estamos entrando no que eu consideraria o nome Era de Ouro. Tem sido muito usado em muitos contextos diferentes, mas o que eu sinto é que estamos entrando nessa era de energias vivas, onde a própria matéria
em vez de apenas aparecer como coisas materiais, mortas. A própria matéria, uma das imagens que me mostraram uma vez é que à medida que esse processo se desenrola, eu não tenho um cronograma para isso, não sei quando isso vai acontecer. Será que a própria matéria começará a emitir luz? E isso me lembra muito do que eu vi quando eu explorei algumas das civilizações do interior da Terra. Os ambientes ali brilham, a grama brilha, as rochas brilham, era um ambiente diferente. E a sensação que eu tive, eu não tive muito tempo para fazer muitas perguntas, mas a minha percepção do que eu vi lá embaixo foi que eles vivem em uma espécie de simbiose. É a situação em que eles se encontram. Eles não possuem nada discernível, nada que eu pudesse ver de tecnologia convencional, eletrônica, mecânica, esse tipo. Nada disso. Eles usavam tecnologia cristalina, energética muito avançada, sabe? E eu tive a oportunidade de entrar no que parecia ser um enclave, uma ramificação dessa enorme caverna onde eles estavam. Havia cerca de, não lembro o número exato, mas algumas mulheres, alguns homens estavam sentados ao redor do que parecia ser uma forma cristalina, luminosa, em uma caverna, como um broto. Como eu disse, quando eu bloqueio, eu sinto como se estivesse em uma esfera, pudesse me mover dentro dela. Eu não me sinto como se estivesse caminhando ao lado deles, mas eles estavam lá e sabiam que eu estava lá. Um deles pegou um fragmento que me parece ser, não tenho certeza se era cristal, mas parecia um fragmento de cristal de quartzo. Ele segurou o objeto, fechou os olhos e fez algo, e então tudo se iluminou como se de repente estivesse brilhando intensamente. Ele não explicou o que fez, mas sorriu, como quem diz, sabe, é assim tão fácil ativar cristais. Existem coisas muito avançadas, se fizer com cristais, que a humanidade ainda vai aprender, mas não compreende, sobre o campo energético das formas cristalinas que esses seres muito avançados utilizam. Então, isso é algo a que seremos expostos. Gradualmente, novamente, eu não sei que prazo será. Eu acredito que seja muito semelhante à forma como as pessoas se desenvolvem. Quanto mais rápido elas se voltam para o interior, se conectam com o eu superior, mais conseguem criar sinergia com os seres que desejam se apresentar, fornecer-lhes as informações que procuram. Eu respondi essa pergunta? Isso é bom. Então, eu quero perguntar outra coisa. Compartilhar algo que eu compartilhei com você na mesma época em que você estava começando a se comunicar com os seres do interior da Terra. Eu tive um sonho vívido, tão vívido, que eu estava em um lugar onde havia um grupo de pessoas comuns e, de repente, 12 gigantes apareceram. Eles tinham cerca de 15 metros de altura e irradiavam uma energia muito pacífica e amorosa. Era quase como não sei, onde as pessoas, os humanos estavam se reunindo para prestar as suas homenagens a esses gigantes. Eles não conversaram, acabaram de sair, ficaram ali parados e simplesmente elevaram as energias do ambiente e foram realmente sublimes. E então, na última parte desse sonho, eu vi que esse lugar ficava bem ao lado de uma cidade vermelha cristalina, muito grande, parecida com um mosteiro. E eu te disse isso. Você achou que isso tinha algum significado em relação ao que você estava vivenciando? Eu tive algumas experiências diferentes com diferentes raças na Terra. A primeira começou quando estávamos na Nova Zelândia. Eu não tenho conhecimento de nada que tenha acontecido antes disso. Foi quando eu estava começando a aprender esse tipo de técnica de bilização. Era um homem, uma mulher que me cumprimentaram e eles estavam tentando. Eu sempre tive a impressão de que sempre vinham dois. Às vezes havia outros que observavam, mas geralmente eram dois que vinham e se encontravam. Umas pessoas era responsável pela comunicação, pela conversa, enquanto a outra protegia o espaço, garantindo que tudo estivesse dentro da lei.
E é interessante porque quando eu tive essa primeira experiência, eu lembro que era como se estivesse dentro de uma cabine enorme. A sensação era de estar no topo de uma crista com formações rochosas. Pude ver ao longo, eles não me levaram até lá, mas pude avistar uma cidade cristalina, parecida com uma catedral, parte de uma cidade. Agora, isso é interessante. Mas essas moradias, ou como queiram chamá-las, estruturas semelhantes a catedrais, eram todas cristalinas. Tinham essa tonalidade azul turquesa, característica, mas eram quase completamente transparentes, tinham uma aura de bênção. Era possível enxergar muito além das paredes. Outra coisa que me chamou a atenção foi a impressão de que essas formas cristalinas que eles possuíam emitiam energia vital, que havia uma troca simbiótica entre as civilizações da Terra e as moradias, estruturas que eles haviam criado. Então não era apenas um lugar para passar o tempo ou algo do tipo. Havia um propósito energético muito profundo na forma como eles construíram, nas energias que emitiam, na convivência com eles dessa maneira. E, portanto, eu acredito que esse é um futuro empolgante que a humanidade está prestes a conhecer. Em vez de termos prédios que apenas nos protegem da chuva, temos a possibilidade de construir moradias que funcionam em simbiose conosco, energeticamente, e que são literalmente uma inteligência viva em si mesma, um pouco como essas raças avançadas com as suas naves, as naves sendo inteligências vivas também. Então eu tive várias dessas experiências diferentes. Aquela que eu descrevi onde eu entrei no enclave ou na caverna, fora da caverna, foi mais uma delas. Experiências interessantes, tive várias dessas, e em algumas delas se passava na América do Sul, em outras regiões, Rússia, Sibéria, enfim. Eu não conseguia imaginar onde era aquela, acho que isso foi um pouco mais profundo. Pelo que eu tive a impressão, estavam mais ou menos na marca dos 300 quilômetros, algo sobre essa profundidade, um pouco mais profundo. Posso estar enganado quanto ao número, mas enfim. Mas recentemente, meu eu superior me conectou com outro grupo de seres que são muito profundos, estão muito próximos do núcleo da Terra. E quando você me contou sobre o sonho que você tinha, esses eram os seres, porque os outros seres que eu encontrei eram praticamente do tamanho de humanos, talvez um pouco mais altos, mas tinham uma aparência muito elegante. Eles tinham uma pele muito lisa, sem manchas, foram muito gentis, amáveis, pacientes. Esses seres que eu encontrei pareciam ser grandes, bem grandes, correspondiam muito à descrição que você deu. Então, a primeira figura que eu encontrei foi um homem, e ele era bastante concentrado, muito gentil, amável, mas também muito direto, claro e conciso. Depois que ele terminou de falar, uma mulher entrou e eu tive a impressão de que ela me deu a entender que eles eram não exatamente guardiões, eles estavam lá para cuidar, digamos assim, da energia em torno desse núcleo emanado, por assim dizer. E eles me disseram que estão entrando em contato com as pessoas da superfície, porque estão buscando formar relacionamentos, porque a humanidade está entrando nesse paradigma onde teremos esse tipo de experiência com tecnologia de energia viva, teremos esses contatos com essas raças incríveis e novamente muito amorosas, gentis, doces, mas muito sábias. Você teve a sensação de que eles eram enciclopédias, sabe? Dava a impressão de um grande conhecimento. E foi incrível, porque eu vi estruturas que eles tinham lá embaixo que pareciam semelhantes, não a mesma coloração, mas quando você me enviou, imediatamente confirmou
o que eu estava vendo nessas civilizações muito profundas. E foram eles que também me ajudaram a entender que a Terra está se preparando para entrar em combustão e que esse núcleo interno vai se expandir para fora. Essa bolha de imensa energia está começando a sair do núcleo em direção à superfície da Terra. Então, não sei se você quer saber, tem muita coisa aí que eu simplesmente desvendo, mas... Estava mudo, gente. Aquela cidade que ficava muito perto do núcleo da Terra ou do Sol interior soou muito semelhante ao que Radu Sinemad escreveu em sua série de livros Transilvânia Sunrise, que você sabe, existem essas cidades, uma rede de cidades por todo o planeta, mas à medida que você vê mais fundo, a densidade aumenta cada vez mais e... Ao lado do Sol interior, ele descreveu uma cidade cristalina, Shambhala. Disse que essa é a mais evoluída de todas as cidades do interior da Terra e aquela a qual todas as outras cidades do interior da Terra se submetem. À primeira vista, sabe, não sabemos nada sobre isso, mas o que você descreveu parece ser exatamente o que o Radu Sinemad descreveu sobre Shambhala. Isso é interessante, nunca ouvi falar nem do seu trabalho. Eu não quero ser desrespeitoso com outras pessoas, mas eu tento não me intrometer demais, porque assim a minha informação não fica comprometida. Aí eu não fico apenas repetindo o que eu já ouvi de outra pessoa. Tem que ser uma experiência direta. Mas é isso. O Sol interior tinha uma energia incrível. Algo realmente extraordinário. E o que me contaram foi que essa raça específica de seres costumava habitar a superfície há cerca de 400 mil anos. E alguns deles, eles tinham a tecnologia. Alguns decidiram explorar e ir para outros lugares e outros decidiram descer para o interior da Terra. Eles descreveram essa evolução histórica, sabe como percebemos o tempo linear, e descobriram que quanto mais perto do núcleo, mais evoluído você precisa ser. Você não pode chegar perto o suficiente assim e ter, digamos, intenções menos do que boas, por assim dizer, porque você não vai sobreviver, as energias são intensas, você se despedaça. Então, como eles descrevem, vários deles decidiram ficar onde estavam e simplesmente continuar sua evolução da mesma forma. Uma parte disso se aprofundou mais e outra parte disso se aprofundou ainda mais. Então, eles têm aspectos da sua civilização que estão em diferentes níveis. Mas esse grupo, em particular, eles estão muito próximos do núcleo, e como eu disse, eu tive a sensação de que eles são, novamente, é difícil encontrar a palavra, não supervisores, mas eles eram como alguém que está protegendo um espaço e mantendo um espaço para promover essa expansão. Então, eles têm uma profunda admiração e amor pela inteligência que vem do núcleo da Terra. E eles vivem em simbiose com esse núcleo, com a inteligência que vem dessa estrela central, como você quiser chamar. Eles são pessoas muito bonitas, definitivamente. Eu encontrei 3 fontes diferentes que descrevem praticamente o mesmo processo. E isso se refere às consequências galácticas do que está acontecendo aqui na Terra, em nosso sistema solar. Basicamente, o que aconteceu foi que os draconianos, que são como a organização extraterrestre imperial que estabeleceu impérios, invadiu mundos, causou todo tipo de problema, estão conectados ou observando o que está acontecendo na Terra. E isso criou um movimento dentro dos draconianos, onde muitos estão observando nossas mudanças e como elas os afetam. Muitos draconianos estão escolhendo o caminho da iluminação e ativando seus corações e desejam se unir à humanidade nessa grande expansão da consciência.
E isso é algo que está impactando tremendamente a sociedade deles. Parece que o que está acontecendo na Terra e em nosso sistema solar tem esse tipo de implicações galácticas mais amplas. Então, quais são os seus pensamentos? Isso é real? Isso é genuíno? Ou é algum tipo de engano? Consigo sentir que a equipe está aqui agora. Eles são os arcturianos. É meu eu superior, se você quiser prosseguir com uma resposta para isso. Só para explicar para quem está assistindo, isso não é exatamente uma canalização direta. Saiba, o ser não é uma espécie de falar através de mim. Eles se conectam com meu eu superior e falam com meu eu superior, então eu traduzo o que eles me dão em troca. Parece que as pessoas entendam, para que as pessoas entendam. Minha equipe arcturianos, vocês gostariam de prosseguir? Então, eles estão dizendo que você poderia ir um pouco mais devagar? Está muito rápido. Obrigado. Então, eles estão dizendo que existem muitas raças que anteriormente eles estão sorrindo. Estão dizendo que existem agendas muito específicas, como, por exemplo, usar a humanidade de certas maneiras e que essas agendas estão sendo reavaliadas, portanto, isso é muito verdade. Não se trata apenas dos seres que você descreveu. Existem outras raças por aí também. Muitos deles estão chegando à conclusão de que esse jogo de dominação, construção de impérios, etc., é um beco sem saída. Quantas vezes você pode fazer isso antes, sabe? Antes que se torne... Bom, isso é sempre a mesma coisa, essencialmente. Mas também há consciência de que existe um limite para eles. Eles só podem ir até certo ponto em sua evolução. Veja bem, para aquelas pessoas que são mais voltadas para a tecnologia, o caminho que elas podem seguir é limitado. É como se, ao considerarmos toda a matéria em uma determinada área, como uma galáxia ou universo, existem apenas algumas permutações, algumas orientações que resultam em todas as combinações possíveis. Agora, com a energia do Criador, com a energia da inteligência da fonte, você pode criar reinos totalmente novos. Você tem a oportunidade de criar algo que nunca foi feito antes. Por outro lado, se você bloquear isso e existir apenas no sentido material, jogando esse jogo de empurra e empuxa, dominar, vitimizar, enfim, isso essencialmente te confina a um reino de experiência que não vai além, sabe? Para algumas pessoas isso proporciona diversão por muitas vidas, mas depois eles percebem, na verdade, isso é um beco sem saída, não é? Mas sair disso e entrar na verdadeira criação, onde você pode literalmente criar novos paradigmas, novos reinos, novas experiências, é a energia criadora que faz isso. Você não pode pegar a matéria existente tal como ela é e fazer coisas estranhas com ela, manipular, construir. Pode ser divertido por um tempo, mas depois de um tempo você pensa, eu já embaralhei tanto esse baralho, enfim. Essencialmente, estou voltando para o começo. Essa é a impressão que eles estão me passando. Eles estão dizendo que a questão é um pouco mais complexa do que isso. Estão dizendo que muitos deles perceberam o erro de terem se desligado a conexão com a inteligência de origem. Eles estão dizendo que pensavam que poderiam ser independentes, achavam que podiam criar os seus próprios pequenos mundos ou enclaves, como queiram chamar, mas eles estão descobrindo que realmente não há nada lá. Não é o que eles pensavam que seria. Eles estão dizendo que certos aspectos desses grupos continuam existindo porque estão profundamente enraizados nisso, sabe? É um pouco como alguém que tem uma opinião tão forte sobre algo que não vai mudar, independente do que você mostre. E de uma forma humana, eles estão dizendo que é preciso entender que isso também está acontecendo. Mas outro aspecto é que muitos deles estão simplesmente cansados da situação em que se encontram por causa dos jogos que estão jogando. Bom, no fim das contas, pode ser divertido ficar por aí fazendo coisas de espionagem, mas depois de um tempo você percebe que fica tudo muito vazio. Você acaba vivendo com medo o tempo todo, sabe? Você não tem oportunidade de vivenciar nada realmente incrível. Muitos deles estão despertando. As energias estão fazendo com que eles reconsiderem, porque de repente eles estão tendo uma sensação dessa energia criadora, estão começando a entender que isso é algo que lhes faltava. A questão da energia criadora
por ser inerentemente benevolente, compassiva, sempre busca elevar tudo em conjunto, pois é um campo unificador. Isso impregna tudo o que permite a sua entrada com essa inteligência. Então começa a surgir uma aceitação desse comportamento, dessa inteligência, de que é melhor ser gentil, é melhor ser compassivo. Isso, na verdade, se transforma. Assim como transforma os seres com os quais você demonstra compaixão, bondade. É uma simbiose, é uma situação em que todos saem ganhando. Não é um cenário do tipo torcer para que não te peguem o tempo todo. É diferente. Então, as minhas equipes arcturianas são bem parecidas com as quais compartilhou. Isso nos leva a outra questão. Em algum momento no futuro, seja daqui a alguns anos, essas espécies não humanas que se adaptaram e incorporaram essas energias e que agora são muito mais centradas no coração e compreendem ou se conectam com a inteligência da fonte infinita, será que eles vão interagir abertamente conosco? Será que nós, como humanos, teremos que abrir as nossas sociedades, nossos mundos, civilizações, para que essas outras entidades possam escolher viver entre nós? E nós teremos que aprender a não expressar nenhum tipo de energia negativa, por exemplo, ao ver um réptil Draco de 3 metros de altura andando pela rua principal com os seus amigos. Então, a minha família arcturiana, você gostaria de falar sobre algo desse tipo? Eles estão sorrindo. Eles estão dizendo o que gostariam que a humanidade entendesse. E novamente estão fazendo uma espécie de gesto como esse. É apenas uma recomendação. Eles dizem que sabem que muitos de vocês estavam esperando pela oportunidade de conhecer, participar dessas corridas avançadas. Estão dizendo que isso vai acontecer, mas a maneira mais rápida de antecipar isso é aprender. Eles estão dizendo para sinergia com seu centro cardíaco, para que você possa ser mais compatível com o lugar onde ele está. Estão dizendo que a dificuldade vai surgir. Estão dando exemplos, estão dizendo para imaginar alguém com pouca energia, muito animado, com a perspectiva de encontrar uma civilização avançada, que de repente se encontra na presença de um ser muito avançado, cujo campo energético é muito forte, emite uma energia muito alta, vai disparar toda aquela energia de baixa intensidade que não pode existir nesse nível de energia, está sendo retirado muito rapidamente. Estão dizendo que isso faz parte do problema com o atraso no contato que as pessoas estão buscando. Eles dizem que parte do problema, na visão deles, é o desejo da humanidade de ter contato constante, mas sem olhar para dentro de si, sem liberar o que a impede de ser mais energética, com a energia dos seres que deseja encontrar. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é que estão muito animados para realizar esse processo de contato. Estão quase incentivando maneiras de acelerar, tornar mais próximo. Estão dizendo para não esperar que o contato aconteça. Coloque-se no estado energético que você deseja. Seja mais compatível com o contato com esses seres. E quanto mais pessoas fizerem isso, mais rápido o contato acontece. Eles dizem que isso não tem nada a ver com as suas organizações, governo. Eles dizem que não tem nada a ver com isso. Na verdade, tem a ver com os seres humanos e com a energia que eles contêm. É um pouco como se você e eu já tivéssemos experiências com isso. Eles sempre me disseram que a bilização é a única maneira de eu encontrá-los agora, porque a energia deles está muito alta. E eu pedi para ir pessoalmente, mas eles disseram, você ainda não está pronto. Houve momentos em que eu estava passando por algumas coisas vindo à tona, e eu pensei, eu realmente adoraria ir lá e dizer algo assim. Perguntei ao meu eu superior, meu eu mais elevado estava sorrindo. Eu subia e dizia, ai meu Deus, o que está acontecendo? Você sentiria as coisas que já estavam lá realmente virem à tona. Um desses seres aparecia e diria, você realmente precisa voltar agora mesmo. Você não está em condições de estar aqui. Está tirando isso rápido demais. Volte, relaxe, deixe as coisas saírem. Quando se acalmar, você vem.
Então eu vivenciei isso através dessa locação, que a energia deles é muito alta. Eles têm outros aspectos da sua civilização que operam em diferentes esferas de energia. Por outro lado, sabe, é algo semelhante. Estar perto de seres de energia tão elevada, você realmente precisa aprender a estabilizar e controlar a sua energia. E literalmente fazer o trabalho e se libertar de tudo o que precisa sair, porque é como quando você já experimentou estar em um estado bonito, talvez tenha acabado de meditar, sai e encontra alguém com energia baixa. De repente, essa pessoa começa a ficar muito agressiva, a sua temperatura corporal muda, ela não gosta de estar perto de você, mas não sabe por quê, simplesmente algo a desestabilizou por estar perto de você. Por causa disso, dizem que é de uma forma muito semelhante. Estão esperando que a humanidade atinja um certo limiar, um certo nível. E quando um certo grupo de pessoas, a minha sensação é que haverá uma iniciação de contato com certos grupos de pessoas, e então isso começa a acontecer. Essa é a minha interpretação. Não sei se são os arcturianos que estão dizendo isso, mas isso está mais ou menos no caminho certo. No fim das contas, é isso mesmo. Eu não posso enfatizar demais o suficiente que me disseram. Tudo se resume a conseguir entrar no estado energético em que você pode encontrar esses seres. Porque se você não puder, eles não necessariamente irão abordar. Não porque eles não queiram se conectar com você. Porque se eles se aproximassem de você, todas as suas coisas seriam lançadas pelos ares muito rapidamente. Entende? É por isso que quando eu viajo, mesmo quando eu estou num estado muito bom e me sinto muito bem e com muita energia, só consigo ficar lá por um certo período de tempo, antes que me digam, você precisa voltar. É assim. Tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. Você os conhece com um pouco, volta, resolve seus problemas, vai de novo. E assim, vai e volta. Então, essa foi uma mensagem que eles queriam que eu compartilhasse nessa transmissão, antes de virem, porque eles realmente querem se conectar com a humanidade, mas precisam que a humanidade se esforce para se conectar de forma simbiótica, mudando, sendo capaz de dominar o seu estado energético, aprendendo a praticar diariamente conexão com a inteligência do coração, o eu superior, enfim. É aí que essas espécies não humanas, como o pé grande, entram em cena, porque são muito importantes, já que, de certa forma, já estão interagindo com pessoas que fizeram o trabalho interior ou estão prontas para o contato. E as pessoas vão a lugares onde o pé grande foi visto, acampam, passam um tempo lá, tentam se comunicar com ele. Então, o Sasquatch me parece ser uma espécie que pode ser uma ponte importante para a nossa interação com espécies não humanas da maneira que você descreveu. Então, você gostaria de fazer essa pergunta? Por favor. A minha família arcturiana tem algo a dizer sobre isso. Eles estão dizendo que existem, na verdade, muitas espécies no planeta, das quais incluindo golfinhos e outras espécies que detêm energias específicas para a Terra nesse momento. Agora estão dizendo que é verdade que alguns desses seres dentro da comunidade de Sasquatch, vamos chamar assim, talvez tenham cedido um pouco, porque eles estão em ambiente onde pode haver grande foco de negatividade, coisas do tipo. Alguns deles tiveram dificuldades, mas mesmo assim estão dizendo sim, está praticamente correto. Alguns deles podem se comportar de forma agressiva, porque é como se você já tivesse meditado, se acalmado, se tornado sereno e de repente entrasse num ambiente de trabalho onde todos estão agitados, com energia baixa. Não demora muito para você começar a sentir os efeitos debilitantes da parte dessa energia, a menos que consiga mantê-la muito alta. E dessa forma semelhante, eles estão dizendo, isso também faz parte do processo com alguns desses seres, porque eles viveram aqui por algum tempo, eles têm um propósito energético em estarem aqui, mas as energias podem ser muito baixas em certos lugares.
E esse foi o resultado. Eu também já tive experiência pessoal assim. Não estávamos muito longe de onde morávamos, na Flórida. Estávamos caminhando num parque, era uma espécie de grande reserva. Ouvi essas duas comunicações vindas de uma extremidade do parque para uma floresta imensa. E a língua era realmente complexa, muitos estalos, sons guturais muito profundos. Eu não consigo reproduzir. Aqui na Flórida, eles chamam de macaco gambá, não de pé grande. A Flórida ocupa o segundo ou terceiro lugar em números de avistamentos desses seres, segundo minhas pesquisas. O que me surpreendeu, enfim. Depois que saímos, conversei com o guarda florestal, com quem tínhamos feito bastante amizade. Não sei qual é a sua posição sobre essas coisas, mas foi mais ou menos isso que ouvimos. Ele disse, são macacos gambá. Ele disse, você e o seu pé grande. Eu disse, sério? Ele disse, sim, eles passam por aqui de vez em quando. Eles estão cientes da presença deles. Nós não tivemos nenhum contato com eles. Não conseguimos ouvir a comunicação. Não me senti ameaçado nem nada. Eles estavam simplesmente cuidando da sua vida. Peço desculpa aos meus amigos arcturianos por tê-los interrompido. Há alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Então, por fim, eles estão dizendo que também estão evoluindo junto conosco. Eles estão dizendo que todas as espécies que existem nesse planeta não estão separadas dessa evolução energética que está acontecendo. Tudo que permanecer aqui será movido através dessas progressões energéticas. E o mesmo vai acontecer com eles. Então, seria interessante perguntar se eles pretendem se aposentar publicamente se apresentar de uma forma mais peculiar. Então, a minha família arcturiana, vocês gostariam de falar sobre isso? Eles estão dizendo que veem isso não agora. Eles estão dizendo que certos elementos dentro deles se revelaram ao público. E eu ouvi pessoas falando sobre seus encontros. Mas eles têm essa timidez ou esse receio em relação à humanidade como um todo nesse momento por causa de tudo que está acontecendo. Eles dizem que não podem dar uma resposta definitiva sobre quando desejarão se apresentar, mas em algum momento no futuro eles vão querer, porque toda a vida na Terra será conhecida umas pelas outras de uma forma ou de outra. Isso faz parte do cenário energético para o qual estamos caminhando. Não haverá mais incógnitas, será um ambiente simbiótico em que viveremos. Você mencionou os golfinhos há pouco tempo. Eu queria descobrir mais sobre as baleias em particular. Aparentemente, o canto das baleias é conhecido por harmonizar ou modular a grade planetária. Então, imagino que eles provavelmente estejam desempenhando um papel no que está acontecendo. E isso me leva à seguinte questão: como nos comunicamos com eles? Como com as baleias? Porque eu sei que aparentemente a Marinha dos Estados Unidos estabeleceu a maneira de se comunicar com os golfinhos, mas eles mantêm isso em segredo. Mas com as baleias, seria incrível se nós, como espécie, começássemos a nos comunicar com elas. Então, a minha família gostaria de comentar sobre isso, a família arcturiana. Eles estão sorrindo, estão dizendo que em determinado estado não há barreira linguística. Então, o que eles estão dizendo é que uma vez que você aprenda a se conectar suficientemente com a inteligência do seu coração, você terá comunicação com toda forma de vida e as ideias poderão ser trocadas, transmitidas entre vocês. Estão dizendo que a dificuldade está em se comunicar em um nível sonoro, ou seja, em aprender a linguagem estrutural dos sons que eles produzem. Estão dizendo que esse é uma forma de comunicar com eles, mas você pode fazer isso de uma forma energética, que é bem diferente. É interessante, quando eu me comuniquei com pessoas de diferentes raças, sabe, a linguagem que se transmite, não há barreira linguística, é uma comunicação muito clara de ideias, sensações, intenções, esse tipo de coisa. É quase como se você fosse além da necessidade de aprender um idioma para ter uma conversa mais fundamentada. Você consegue conversar com a inteligência mais essencial daquele ser naquele nível.
Mas eles estão dizendo que se você quiser se comunicar com eles no nível mais físico, dessa forma, se tiver chance de estar perto deles, pode pedir permissão para colocar as mãos, se estiver nadando ao lado deles, pode pedir ao seu eu superior para iniciar o contato e sentirá um fluxo de energia entre vocês. Então eles estão dizendo que o resto depende de você. Bom, eu queria te perguntar sobre algo que abordamos na nossa última entrevista. Eu lembro que você comentou sobre estar em uma espaçonave e eles te mostrarem algumas camas médicas e você viu uma cama médica realmente evoluída e que eles podem escolher usá-las, mas que em última análise aprendem a usar a consciência para se curarem. Ainda estamos em processo. Desde então, o presidente Trump publicou uma mensagem em suas redes sociais sobre medbeds e muitas pessoas estão animadas com a ideia de que o governo secreto ou os militares começarão a liberar medbeds em breve. Isso é uma coisa boa? Quais são os problemas que esse tipo de tecnologia pode enfrentar ao ser disponibilizado ao público? É uma pergunta muito ampla. Então, a minha equipe arcturiana tem algo que gostaria de compartilhar. Estão me pedindo para falar primeiro. Então, na minha opinião, antes de eu dizer algo, acho que eles querem que eu diga algo antes deles. Mas é que é uma coisa interessante, porque eu tive várias experiências diferentes, com raças diferentes, onde eu fui colocado num casulo de tipos diferentes. Parte disso consiste em experimentar um tipo muito avançado do que se poderia chamar de cura energética. Então, não necessariamente física, mas teve muito a ver com remover sistemas de crenças profundamente arraigados que não servem mais, remover energias traumáticas que não servem mais, sentir mudanças profundas, e eu sinto que existe uma espécie de acompanhamento passo a passo, uma espécie de adequação a isso, em que é possível para as pessoas avançarem, mas aprenderem a estar mais em sua essência e, se precisam usar isso para curar, darem um próximo passo e depois retornarem à sua essência. Eu sinto que os arcturianos gostariam de se manifestar sobre isso. Então, eles estão dizendo que um dos pontos de equilíbrio que estão buscando em relação à humanidade é que há muito tempo observa-se que a humanidade tende a olhar muito para fora de si mesma, e isso faz parte da natureza da experiência humana, de como nós somos. O que eles estão tentando incentivar a humanidade a aprender é que sim, a tecnologia existe para fazer tudo o que eles procuram e desejam que ela faça, mas o que eles esperam evitar é que as pessoas se envolvam repentinamente com essas tecnologias pensando: é tudo que eu preciso agora, eu só preciso de uma medbed, não preciso de mais nada. Não é verdade. Eles estão dizendo que parte da energia ambiental para a qual estamos nos movendo está, na verdade, nos pedindo para nos conectarmos com a fonte energética dentro de nós. Estão dizendo que essa é a sua própria medbed particular, porque essencialmente estão dizendo isso em tom de brincadeira, que é muito verdade. A inteligência original sabe como organizar cada partícula de matéria, cada partícula subatômica, atômica, molecular, o que você quiser chamar, exatamente da maneira correta e fazê-la funcionar corretamente, porque, mais uma vez, a inteligência da fonte é o físico mestre, é o mestre químico, biológico, sabe como fazer isso. Você já tem isso dentro de si. Assim, na visão deles, essas tecnologias podem ser um trampolim útil, mas se você aprender a olhar para dentro e abrir essa fonte interior, esse centro de inteligência primordial, se impregnar dela, se acostumar a se adaptar a esse nível de infusão de inteligência primordial em seu corpo,
milagres acontecerão. Existem muitos exemplos disso em textos antigos, onde os antigos mestres podiam segurar um galho seco, literalmente, infundi-lo com inteligência primordial, e então, de repente, folhas cresciam, e sabe, todo tipo de aparentes milagres aconteciam. Não é bem milagre, é simplesmente da natureza da inteligência viva. As energias vivas, inteligentes, irão organizá-las de maneira que favoreçam a vida. Já sabe como fazer isso. E isso, para mim, é algo incrível, porque dentro de cada um de nós existe, se estivermos dispostos a entrar e abrir essa porta para a inteligência primordial, toda a cura energética acontece. Toda a resposta possível, toda a sabedoria possível, todas as aventuras que poderíamos desejar e muito mais, tudo está lá para nós. É a mensagem final que a equipe sempre me transmite. É simples assim. Não é complicado. Resumindo, eu acho que sim, parece que pode ser um trampolim útil, mas acredito que eles estejam apenas sendo cautelosos com as pessoas. Não se torne dependente dessas tecnologias. Se você depender delas, o que acontecerá se elas desaparecerem ou ficarem confiscadas? Se você aprender a abrir o acesso à inteligência de origem, nada poderá tirar isso de você. Isso é seu. Você pode acessar esse conteúdo sempre que quiser. Acho que é um ponto muito importante. Bom, isso que você acabou de compartilhar é muito significativo. Entrar em contato com essa inteligência primordial dentro de nós, eu acho, para abrir essa porta, você precisa fazer muito trabalho interior, limpando muitas das suas próprias questões. Eu sei que eu tenho coisas em que eu estou trabalhando, é como se... Eu acho que muitas pessoas estão lidando com desafios semelhantes, e isso é algo que eu tenho encontrado repetidamente. A questão do perdão, perdoar pessoas que você sente que te traíram ou se aproveitaram de você, sabe? As pessoas muitas vezes pensam que o perdão significa algo bem, porque você faria isso se eles fizeram isso ou aquilo com você, então você sabe, eles têm que desculpar. Na verdade, o perdão tem mais a ver com a eliminação da carga emocional que carregamos desses incidentes, desses eventos que podem ter acontecido a muitas vidas. Então, é um espelho sendo refletido agora pelas pessoas com quem entramos em contato. E você quer falar sobre isso? Eu vou acender essa luz porque o fundo verde está com problemas. Esse é um ponto muito importante. Acredito que será um fator determinante em toda a minha trajetória. Por mais que às vezes eu tenha me desviado mentalmente, trilhado caminho diferente, meu eu superior, minha equipe sempre me trazem de volta aquela verdade simples. Agora, a imagem que eles me mostram quando você descreveu o que está descrevendo é a seguinte: imagine-se com a mão na porta, tentando abri-la, mas você está fazendo isso por um tempo e então olha para baixo e percebe que seu pé está na porta, seu pé está prendendo a porta. Basicamente, eles estão dizendo, ok, então os arcturianos estão entrando novamente. Também alguns outros seres. Eles estão dizendo que não há nada que impeça a humanidade, além da própria humanidade. Eles estão dizendo isso não para apontar o dedo para ninguém, não é nada disso que eles querem dizer. Estão dizendo que a simplicidade da essência do que você acabou de dizer reside literalmente no que chamam de perdão, que é um ato de desapego. Quando você não está num estado de perdão, o que você está realmente fazendo é se aprisionar internamente. Quando você está agarrando algo dessa forma, seja qual for o motivo, seja a si mesmo ou outra pessoa, você está mantendo energias antigas presas, se recusando a deixá-las ir. Então, perdoar não significa dizer, sabe, quem fez XY. O problema é que você não está se mantendo nesse estado continuamente. Portanto, se recusando a se abrir mais para esse núcleo que está tentando se abrir dentro de você. Eu sei que para muitas pessoas, inclusive eu, uma das grandes dificuldades que eu tenho enfrentado é essa capacidade de deixar ir. E eles, sabe, do jeito carinhoso deles, quase que insistentemente falaram sobre isso. Tudo o que você precisa fazer é deixar ir. Tudo o que você precisa fazer é deixar ir.
Devido à experiência da humanidade, particularmente relacionada à traição, decepção, existe o que chamam de fortaleza de energia antiga que envolve esse campo cardíaco no núcleo. Isso é composto de muitas coisas diferentes: vergonha, culpa, traição, uma lista inteira de coisas desse tipo. E se tornou aquilo que os adolescentes descreveram antes como um castelo com um fosso, com um crocodilo ao redor, que temos dentro de nós e ficamos presos no meio do castelo pensando, ninguém vai me pegar aqui. É isso. Então, o que eles estão dizendo é que eles querem dizer algo mais. Eles estão dizendo que é realmente muito simples, estão dizendo que não há muito trabalho a ser feito. Estão dizendo que existe uma fórmula simples para trabalhar. Sempre que você se sentir desconfortável, com sensações estranhas de energia, tensão, contração ou coisas do tipo, estão dizendo que essa é a sua resistência em deixar ir. Quando algo surge e tenta mudar um paradigma antigo que realmente queremos manter porque achamos que nos protege, pensamos que faz parte da nossa necessidade de proteção. É aí que resistimos, quando não sabemos, nos apegamos àquilo, verificamos se está no lugar, mantendo no lugar. Estão dizendo que se você simplesmente aprender a entrar na situação, relaxar e deixar ir, ela irá embora porque quer ir embora. É por isso que isso surgiu. Eles estão dizendo que no passado era necessário muito trabalho para entender os conceitos, cancelar isso, limpar aquilo, fazer todo esse tipo de coisa, mas agora está dizendo que isso não é mais necessário. As energias mudaram a tal ponto que as coisas podem desaparecer rapidamente. Estão dizendo que recomendariam que as pessoas fizessem novamente apenas uma recomendação. É só reservar um tempo, mesmo que seja apenas 5 minutos por dia para sentar, se conectar com o eu superior, pedir para ele criar um campo de energia ao redor e dentro de você para que você possa senti-la. Estão dizendo que aqui está mais uma pérola. Enquanto estiver lá, aprenda a entregar tudo ao seu eu superior. Dificuldade, enfim, eles precisam vasculhar todos os cantos. Eles estão dizendo que existe um amplo leque de apoio, mas eles não se sobrepõem ao seu livre-arbítrio. Você tem que dizer, ok, meu eu superior não sabe o que está acontecendo. Eu ofereço isso a vocês. Vocês podem cuidar disso e vai acontecer rapidamente. Eu costumava fazer o trabalho pesado. Enfim, era cansativo, estava muito lento. Demorou muito tempo, estava realmente muito lento. E meu eu superior disse, eu posso te ajudar. Tudo o que você precisa fazer é perguntar, é pedir. Continue o trabalho. Enfim, a energia muda completamente. E eu pensei, uau, isso foi rápido. Existe uma dificuldade na humanidade porque ela não dedica tempo suficiente para se conectar com seu eu superior, não transmite a familiaridade de quão poderoso é o eu superior e o quão aliado ele é e está pronto para ser, caso você escolha permitir. Estão dizendo que é algo semelhante à situação de contato, que muitas pessoas querem esse contato, querem que ETs venham, mas estão dizendo que você literalmente tem o mesmo ser dentro de si, o ser que você está procurando conectar em outro corpo. Então está bem ali. Se você conseguir aprender a se conectar com isso, então poderá se conectar adequadamente com um ser que também possui isso em seu corpo. É uma simbiose. Então, resumindo, eles sempre tiveram que me lembrar muitas vezes que isso não é algo que eu simplesmente aprendi e pensei. Porque a natureza humana é a natureza humana, sabe? Às vezes voltamos aos velhos hábitos, depois de trabalhar bastante com isso. Nossa, fez uma diferença enorme. Coisas que me incomodavam há anos simplesmente desapareceram. É só isso. É só isso. Seu eu superior é você. É literalmente seu maior aliado. Seu aliado mais poderoso, porque é a extensão natural de você, mesmo que está esperando para estar com você. Mas você precisa pedir, porque o livre-arbítrio está em jogo e não irá ultrapassá-lo. Existe alguma maneira especial ou recomendada de entrar em contato com o eu superior ou abrir essa porta para o eu superior?
É tão simples quanto dizer: eu superior, eu quero que você se revele. Ou você visualiza uma luz, você se imagina como uma versão perfeita de si mesmo? Essa é uma boa pergunta. A maneira como eles fazem as ativações de meditação que as equipes trazem, a inteligência da fonte traz, eles guiam as pessoas primeiro pela respiração rítmica. Então, a respiração rítmica é o ponto ideal, é único para cada pessoa, é um ritmo para cada um. O ritmo que lhe dá mais relaxamento, mais prazer em fazê-la, não é difícil. Você está respirando muito fundo, está forçando muito, esse não é o ponto ideal. É algo único para cada pessoa e às vezes você tem que mexer um pouco nisso, porque eles dizem, existe um efeito de campo que ocorre no fluxo e refluxo da respiração, que está centrado no coração, que eles estão dizendo aqui. Não é coincidência que o design do corpo tem os pulmões ao redor do coração, pois como você sabe, esse sistema de inflação e contração ocorre naturalmente. Assim eles fazem as pessoas respirarem e então quando você encontra o ponto ideal, poderá convidar, digamos, seu eu superior, seja apenas você, se quiser se conectar com a amplitude da quinta dimensão do seu eu superior ou ir além, fica a seu critério. Você pede que ela o infunda com a inteligência viva do seu eu superior. E assim a sua inspiração literalmente permeia a sua estrutura celular. À medida que você respira, é quase como uma bomba. Você literalmente o convida a entrar e, como uma esponja, ele começa a absorver a inteligência vital do seu eu superior, até chegar a um ponto em que se sente saturado, como se realmente fizesse parte de você. Então você simplesmente senta e desfruta dessa respiração, essa simbiose profunda com o seu eu superior. Agora você tem acesso, agora você pode se dedicar a oferecer algumas das coisas ruins que estão vindo à tona ao seu eu superior, pode absorvê-las. Porque se você não praticar a sinergia com o eu superior, ele terá um acesso limitado a você. Assim, ao realizar esse processo de infusão, você está construindo, expandindo essa ponte para o seu eu superior. Assim pode ter um acesso mais profundo e amplo. Você pode afetá-lo de maneiras que você nem percebe enquanto está caminhando na rua. Em relação com o eu superior, é algo que eu aprecio muito. Na minha opinião, não consigo enfatizar o suficiente a importância que ela tem. Essa é a chave, é o ponto crucial de tudo o que vem depois. Essa é uma maneira simples que eu encorajo qualquer pessoa a experimentar e se divertir. Não leve a sério. Uma das coisas que sempre me dizem é que você fica sério, começa a se contrair, perde a concentração, a energia, não consegue fluir. Seja brincalhão, encare isso com leveza. Você verá o que acontece se continuar fazendo isso. Eu tenho feito isso há mais ou menos um ano e as diferenças são fenomenais. Eu definitivamente encorajo as pessoas a fazerem isso. Eu gostaria de agradecer a você e a sua equipe por responderem as perguntas. Isso foi muito útil. Essa orientação também. Então, você gostaria de falar um pouco sobre seu site, seu canal no Patreon, onde as pessoas podem entrar em contato com você e até mesmo participar de eventos com você? Claro, então nós temos alguns sites, a plataforma Patreon, que é a Infinite Source Creations, e onde a inteligência da fonte infinita e as equipes de apoio arcturianos, geralmente pleiadianos, oferecem ativações que ajudam você a construir essa ponte em direção à sua inteligência da fonte interior. Essa é realmente a essência da plataforma. Trata-se da construção, a expansão sequencial da ponte interna. Tudo se resume ao empoderamento pessoal. Acredito que as pessoas devem ser soberanas, autoconfiantes. É disso que se trata. O outro site vou deixar na descrição, tá, gente? Esse é o site do Patreon. De certa forma, são a mesma coisa. Então, essa série de dispositivos emite energia vital do núcleo da
forma piramidal para realizar diversas funções. A ideia é ajudar a humanidade a fazer a transição para um ambiente onde essa energia esteja presente e a harmonizar certas energias codificadas que são degenerativas. Então, ele foi projetado para entrar lá e transformar esses códigos degenerativos em códigos generativos. É um grande apoio nesse sentido. Você pode consultar esses sites e ver todas as informações. Temos uma lista de espera muito longa. Depois da última conversa que tivemos com você, acho que tudo explodiu. Ainda estamos trabalhando nisso. Há uma lista de espera na qual você pode colocar seu nome. Estamos procurando maneiras de fabricá-los, porque são instrumentos muito complexos de se fazer. Existe um processo específico envolvido na sua realização. Estamos progredindo. Bom, gente, terminamos por aqui. Vamos conversar. Então, ele fala sobre como acessar o eu superior. E com base no que ele explicou, eu quero deixar aqui uma reflexão na minha maneira simples de ver tudo isso. Porque, no fim das contas, acessar o eu superior não é algo complicado, não é algo distante e nem místico demais. É algo natural, é um retorno ao que nós já somos. A maior dificuldade não está no processo. A maior dificuldade está na nossa resistência. Porque a gente segura dores antigas, a gente segura crenças, culpas, traumas, como se isso fosse nos proteger. Mas, na verdade, isso só trava o fluxo. E o que ele faz é quase óbvio, mas a gente esquece. O que ele fala é: o perdão é soltar. Não é justificar ninguém, não é dizer que está tudo bem, é simplesmente parar de carregar aquilo dentro do peito como se fosse parte da nossa identidade. É simplesmente abrir espaço para o novo. E aí entra a parte da prática, porque ele fala dessa respiração rítmica que não é forçada, não é técnica, não é rígida. É uma respiração natural, gostosa, que você vai se encontrando o seu ritmo aos poucos. É a respiração que te traz paz. E quando a gente encontra esse ritmo, aí sim, a gente chama o eu superior e pede: querido eu superior, se revele. Eu permito. Eu te entrego isso. E pronto. Não precisa de ritual, não precisa de vela, não precisa esforço absurdo, não precisa sofrer para evoluir. Esse é o paradigma velho. Agora é mais simples. Agora, hoje, nas novas energias, porque as energias elas já limparam o padrão antigo. Agora é sentir, permitir e entregar. E quanto mais a gente faz isso, mais a conexão se torna natural. A gente começa a sentir como se o nosso eu superior estivesse com a gente o tempo todo. Na verdade está. Nós é que bloqueamos esse contato. E ele está com a gente nos pensamentos, nas decisões, na percepção.
E coisas que antes nos afetaram por anos, simplesmente perdem a força, deixam de ter peso, porque o eu superior não é alguém lá fora, é você, sou eu, só que sem medo, sem bloqueios e sem condicionamentos. Então, se isso tocar você, experimenta, nem que seja, como ele disse, 5 minutos por dia. Respira, relaxa, sente o corpo e pede, sem cobrança, sem esperar milagre instantaneamente, mas com leveza. Porque quanto mais leve a gente fica, mais perto da nossa essência nós chegamos. Então, se essa mensagem fez sentido para você, deixa um like, deixa um comentário, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para caminhar com a gente nessa jornada. Gratidão por estar aqui e até o próximo vídeo.